E hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos dar continuidade aí sobre a média aritmética. E o que é a média? É você somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos que você somou. Aqui na página 16, nós temos dois times, o time azul e o time verde. Vamos continuar aqui na questão 7, ok? Então, você tem aqui a tabela do time azul com a altura, né, dos alunos que faz parte do time, os titulares e o reserva, do time A, azul e verde, verde. E você vai aqui na letra A, você vai escrever em ordem crescente, do menor para o maior, e em centímetro, a altura dos titulares de cada time. Então, na primeira linha, você bota um time, na segunda linha, você bota o outro. Só dos titulares, tá? Lembrando aí que é só dos titulares. Na letra B, você vai calcular a altura média de cada time titular, certo? Então, você vai calcular aqui os titulares do time azul e do time verde, certo? Você soma, são 5 titulares, você soma e divide aí por 5, né? Assim, 5 titulares, ok, então. Na letra C, você vai ver, quando você calcular a média dos dois times, quem tem a maior média de altura entre os jogadores. Na página 17, você vai aqui na letra D calcular a diferença. O que é a diferença? A quantia de menos. Você achou aqui a média do time verde, do time azul. Então, você vai fazer aqui uma quantia de menos, tá certo? No oitavo, você já sabe qual é a média. Então, é o seguinte, se você trocar aqui o jogador de 1,66 para 1,75, será que a média vai mudar? Então, você vai somar o jogo, os jogadores, a altura dos jogadores, trocando o jogador de 1,66 por 1,75, vai fazer aqui o cálculo e descobrir se a média mudou ou não. No segundo pontinho, você faz a mesma coisa. Vai trocar esse jogador por um que tem 1,84. Vai somar novamente, vai dividir e vai ver se a média mudou, aumentou ou diminuiu. E aqui você vai fazer a sua conclusão com base nessas duas respostas. Na letra B, você vai dizer o que aconteceria, né, aqui no time verde, se entrasse aqui esse jogador de 1,61. Na letra C, para que a média de jogadores do time verde não diminuísse, o jogador que mede 1,75 poderia entrar no lugar de qual titular? Para que ele não diminua, para que a média não diminua, esse jogador aqui pode entrar na vaga de qual jogador? Aí você vai analisar aqui um que tem aqui uma menor estatura, né? Para que não possa diminuir. Então, botar um que tem uma estatura maior, por exemplo, não é? E aqui nós temos média ou moda. Nós vimos que a média a gente obtém de acordo com o cálculo, soma e divide. E a moda? O que será a moda, não é? Muitas vezes a matemática, apesar de matematicamente correta, pode não indicar o valor mais frequente ou está até longe desse valor. Né? Em alguns casos, ao invés de calcular a média, pode ser mais interessante usar um valor, né, que mais aparece no grupo. Esse valor, ou seja, o que mais aparece, não é? Esse valor que mais aparece é chamado de moda. Então, a moda pode não ser única, como também pode haver situações em que ela também não existe. Por exemplo, hoje nós temos muitas modas. Por exemplo, a moda de um corte de cabelo, de uma roupa, de uma bolsa, de um sapato, de um óculos. Então, moda é aquilo que as pessoas usam muito, não é? Ah, tá uma tendência, né? Uma moda de usar um corte de cabelo assim. Então, as meninas faz o cabelo assim, dá luzes, dá mecha. Os meninos cortam o cabelo, por exemplo, segue o cabelo de um jogador. Isso vira moda, não é? Na vida cotidiana, moda é você seguir, né, padrões que os outros vão usando, é assim? E na matemática nós também temos moda. Então, moda é o valor que mais se repete, né? Então, vamos ver aqui em matemática o que seria aí a moda. Então, para entender melhor, imagine que a prefeitura queria saber sobre os frequentadores de uma praça, para ver quem é o público para reformar, não é? Então, nesse momento, na praça tem o quê? Uma senhora de 70 anos, criança de 6 crianças, com a mesma idade que você. Você calcula a média das idades. Esses resultados parecem representar bem o público da praça nesse momento, sim ou não? Que idade você considera que representaria melhor esse público? Seria da senhora ou seria das crianças, que a maioria tem a mesma idade? E aí, o que você acha? Na página 19, eu tenho aqui, né, a galerinha do Keiko, da
do ético, né, explicando mais sobre moda. Veja, tem aqui uma tabela, né, tem os esportes, né, e temos a preferência aí dos alunos. Temos os esportes e temos a quantidade. Então, neste caso, olhando aqui essa tabela, qual seria a moda? A moda seria quem? O futebol. Por quê? O futebol foi a maior preferência aqui entre os alunos. Então, você pode ver aqui nos outros esportes, não é? É 3, 3 ou 1. Nesse caso, o esporte que mais foi preferido, não é, foi o futebol. Temos aqui um segundo caso entre média dos alunos na avaliação. Então, aí Vitor está dizendo o quê? Nesse caso, as duas notas que mais se repetem, né? Que mais se repete aí é o 5 e o 7. 3 vezes cada um. Então, esse conjunto aqui tem duas modas, né? O 5 e o 7, eles se repetem mais vezes. Então, esse conjunto aqui, ele tem duas modas. Já aqui temos outra tabela com a altura dos alunos. Se você perceber aqui, nenhum valor aqui se repetiu. Né? Então, Francisco vai dizer o quê? Nenhum valor se repete, então não existe moda. Então, quando não tem moda, esse conjunto aqui se chama-se amodal, certo? Já na página 20, você vai explicar como é que a gente calcula a média de um conjunto de valores. Lembra que calcula a média, a gente soma e divide pela quantidade de números somados? O número 2, você vai ter o que significa a média de um conjunto. O que quer dizer essa média? Quer dizer que todos são iguais a 12, que pode ter números maiores ou menores que 12. O que você acha? No terceiro, qual a diferença entre as maneiras de calcular a média e se obter a moda? Qual a diferença entre média e moda? Média eu obtenho fazendo o quê? E a moda eu faço o quê para identificar? No 4, você vai dar um exemplo de um conjunto numérico amodal, né, com 5 valores, que a média seja 4. Então, você vai botar aqui, né, escrever aqui um conjunto com 5 números. 5 números que não podem se repetir e que somando todos eles, a média seja 4, certo? O 5, você vai dar agora um conjunto numérico que tenha 12 valores, a média seja 4 e pode ter número repetido. Você pode repetir aí o 8 e o 3. Já na página 21 e última, você tem aqui, né, 4 times, azul, vermelho, verde, branco e amarelo. Usando calculadora, você pode nesse momento usar a calculadora, você vai calcular a média das alturas de cada time, vai preencher a tabela e você vai desprezar os algarismos decimais. O que é algarismo decimais? São aqueles que estão depois da vírgula, tá? Então, você vai calcular, somar os jogadores do time azul, somou todos e dividiu. Ah, são quantos jogadores? Você vai ver quantos jogadores são e divide pela quantidade de jogadores. E vai colocar aqui, ó, certo? Somou, dividiu, coloca aqui. Lembrando que os números depois da vírgula, você esquece, coloca só o número inteiro aqui, certo? Aí, na letra B, o que você vai fazer? Você vai colocar quem é o maior e o menor jogador de cada time. Só olhando aqui na tabela, você vai ver quem é o maior e quem é o menor de cada time e vai preencher a letra B. Na letra C, qual a relação entre a maior e a menor média nas alturas? Você vai pegar aqui o número maior e o menor e qual é a relação. Na letra D, você vai dizer qual é a moda das alturas de cada time. Lembrando que moda é aquele que mais se repete. Então, você vai lá nos times de novo e você vai olhar qual é a moda, qual é a altura aqui que está se repetindo em cada time. Só de ver assim, você já identifica e vai colocar aqui. Pronto, encerrou aí nossa atividade na página 21, ok?